Fala galera da terceira série, tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o professor Vitor Carvalho, professor de matemática do Força Máxima. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre progressões geométricas. É uma aula voltada apenas para exercício. Esse é o módulo 23 de Matemática 1. Vamos lá? Bom, galera, vamos ver o nosso primeiro exercício aí de hoje. Vai falar o seguinte: um artigo custa R$100 e seu preço é aumentado mensalmente 12% em relação ao preço anterior. Se fizermos uma tabela do preço desses artigos mês a mês, obteremos o quê? Uma progressão aritmética ou geométrica, cujas razões ele está especificando aí para a gente, né? Bom, vamos lá, galera. No primeiro mês eu tenho R$100, no segundo eu tenho um aumento de 12%. Então eu tenho 112% de R$100, que é 112. No próximo mês eu vou ter 112% de 112 e assim sucessivamente. Bom, percebam o seguinte, quando eu comparar 100 a 112%, e veja que eu sempre estou usando esse fator de multiplicação, esse fator já vai ser a minha razão aí da minha progressão geométrica, né? Então, percebam que a minha razão Q nada mais é do que 112%, porque de um mês para o outro eu sempre vou multiplicar por 112. O que dá para a gente aí 1,12. Então a gente tem uma progressão geométrica de razão 1,12. Gabarito, letra D. Só para a gente aquecer aí, né, galera? Lembrando que uma sequência numérica é dito uma PG quando a razão entre dois termos consecutivos é sempre constante. Então eu consigo encontrar esse fator de multiplicaçãozinho aí, né? Então veja que para o primeiro termo virar o segundo eu vou multiplicar por 112%, para o segundo virar o terceiro eu vou multiplicar por 112% e assim sucessivamente. Essa vai ser a nossa razão, tá? Bom, vamos dar uma olhada no exercício número 2. A sequência S, que é seno de 60 mais 1 sobre seno de 30 mais 3 vezes o cosseno de 30, é uma PA ou uma PG cujas razões estão especificadas aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Como é que eu somo 1 mais meio? A gente pode usar a ideia de número misto ali, né? A gente pode fazer isso aqui, 2 vezes 1, 2, somado a 1, 3. Então, eu tenho 3 sobre 2, 3 meios. E na sequência, eu tenho cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes 3, o que dá 3 raiz de 3 sobre 2. Bom, isso aqui eu não consigo ver como mapear, porque mapear eu tinha que ter um número somando e chegando no outro, né? Mas eu posso observar que eu tenho uma PG. Se eu pegar o segundo termo, que é 3 meios, e dividir pelo primeiro, que é a raiz de 3 sobre 2, olha o que eu vou ter. Repito a primeira, múltiplo pelo inverso da segunda, então vai ficar 2 sobre a raiz de 3. Vou cancelar 2 com 2 aqui, vai virar 3 sobre a raiz de 3. Vou racionalizar, vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vou cortar o 3 com 3, o que vai dar para a gente raiz de 3. Então percebam, que para o primeiro virar o segundo, eu multipliquei pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3. E depois, multipliquei de novo pela raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Lembrando tudo sobre 2. E eu sei, então, que essa razão que eu estou buscando, a raiz de 3, ela equivale a quem? A tangente de 60. Então eu tenho uma PG, cuja razão é a tangente de 60, o que dá gabarito para a gente, letra E. Belezinha? Mais uma questão para a gente entender a noção de PG, lembrar um pouquinho como encontrar razão. Bom, vamos dar uma olhada na próxima questão que eu vou separar para a gente. Na próxima questão, eu já vou usar um pouquinho a propriedade da PG. Eu vou falar o seguinte, sabendo que os números da nossa sequência 5, m e n e 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto n? Gente, olha só, lembra o seguinte, toda vez que eu tenho uma PG, vale para mim que, dado 3 termos em sequência, o termo central ele é a média geométrica dos outros 2. Ou, se você achar melhor, você pode dizer que o quadrado do termo central é o produto dos outros 2. O que eu fiz foi elevar ao quadrado, tá? São equivalentes aí. Bom, então na sequência, olha o que a gente vai ter aí.
Bom, pela propriedade da PG, se eu focar inicialmente nesses três termos aqui, ó, 5mn, então vou poder dizer que m ao quadrado é igual a 5m, beleza? Agora, eu vou focar nesses outros três termos, mn e 10. Olha o que eu consigo dizer também. Que n ao quadrado, que é o termo central, é o produto dos outros dois, m vezes 10. E agora eu posso multiplicar o primeiro termo pelo segundo. Se eu multiplicar o primeiro pelo segundo, vai ficar m ao quadrado vezes n ao quadrado. Isso é igual a 5n vezes 10m, uma vez que mn são diferentes de zero. Por quê? Porque para 5 virar n, se fosse zero, teria que ser zero. E então a minha sequência depois teria que ser tudo zero. Não tem como isso acontecer. A razão teria que ser toda zero. Então por isso que eu já sei que não pode ser zero ali. Eu posso dividir ambos os lados por m e n. O que era mn quadrados vai ficar apenas mn, e desse lado que tinha mn eu vou poder cancelar. Então o que eu estou fazendo aqui, meus amiguinhos, ó, é dividir por mn, e aqui ó, por mn. Corto n de cima com n de baixo, n de cima com n de baixo, desapareceu, ó. O quadrado vai cortar com n, o quadrado vai cortar com n. Que beleza. Então quando a gente fizer isso aí, vai ficar apenas mn vezes 5 vezes 10, que é 50, o que dá para a gente gabarito, letra C, né? Eu não cheguei a colocar ali, mas deixa eu só voltar para vocês verem. Ó, então aí, galera, para a gente, gabarito, letra C. Observa que mn dando 50 está lá na nossa letra C. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada na próxima questão. Vamos ver o que a gente tem na questão 4. Questão 4, eu vou falar o seguinte, ó. As somas dos termos de S, que é igual a 4, mais 8, mais 16, mais 2048, estão em progressões geométricas. Assinale o valor de S. O que nós temos aí é a soma dos termos de uma PG. Vamos lembrar um pouquinho qual é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, porque eu estou indo até um valor fixo. Bom, a soma dos termos de uma PG finita é dada por A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, observem, para eu fazer essa soma, eu tenho que saber o primeiro termo, eu tenho que saber a razão, 4, 8 e 16. Dá para a gente ver que a razão é 2, porque eu estou de um termo para o outro, estou sempre multiplicando por 2. A questão é até que posição de termo eu estou indo. Esse 2048, ele está em que posição aqui? Porque ele é o N. Isso que vai ser importante para mim, tá? Então, a gente já vai usar isso, então a gente vai buscar um pouquinho como encontrar o N aí. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Então, o S tem esse formato. Observa que 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 16 é 2 à quarta, e 2048 é 2 elevado a 11. Você fala, Vitor, eu não sabia que esse valor era 2 elevado a 11. Cara, não tem problema. Se você não sabe, ó, você vai vir aqui no teu cantinho e vai decompor. Por 2, 1024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Quantos termos eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por isso que foi 2 elevado a 11. Tá? Percebam o seguinte, quantos termos aqui eu tenho? Eu comecei na potência de 2 e fui até a potência de 11. Então, eu tenho o termo final 11, menos 2, que foi o primeiro, mais 1. O que vai totalizar para a gente 10 termos. Então, eu já sei aí que meu N equivale a 10. Bom, usando a nossa fórmula da soma, eu vou fazer a soma dos 10 primeiros termos, uma vez que o primeiro termo é 4, a minha razão é 2. Observem o seguinte, 2 elevado a décima a gente tem aqui, e 2 elevado a 11 era 2048. Então, 2 a décima é 1024.
2 menos 1 vai dar 1, sobre 1 desaparece, então ficou 4 vezes 1024 menos 1, o que dá 1023 vezes 4. Basta pegar 1023 e multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4.092, tá? O que a gente tem como gabarito, letra A, né? Observa aí que a gente tem esse resultado lá na letra A. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Uma questão onde a gente trabalhou a soma dos termos de uma PG finita. Ok? Vamos dar uma olhada na questão número 5. Cara, na questão número 5, eu vou falar o seguinte, ó. A sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de uma formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem área de 1 cm². Então, ó, eu acho que dá para a gente contar aqui de boa primeiro. Ó. Vamos ver quantas eu tenho na minha malha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem um quadrado 9 por 9. Então eu tenho 81 quadradinhos aqui. Nesses são fáceis da gente ver. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tenho 9, 18, 27, 36, 45. E no próximo eu vou ter aqui ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, eu já tenho essa minha sequência. Então, eu tenho 81, 45 e 25. E assim sucessivamente, tá? Bom, ele vai falar, dado que as áreas das figuras seguem um padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão geométrica. Cara, já te falei, tá formando uma progressão geométrica. Qual é a característica? A razão entre dois termos consecutivos é sempre o quê? Constante, tá? A área da figura 5 em centímetros quadrados será igual a quanto? Então, quando ele fizer a quinta figura, como é que isso vai ficar? Bom, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Lá nas figuras, nós vimos que a área da primeira vale 81, a área da segunda era 45 e assim sucessivamente. Ele já fala para você que aí nós temos uma PG. O que ele quer saber é encontrar a figura 5. Então ele quer saber a quinta figura aí. Só que o que a gente pode usar aqui ó, é a fórmula do termo geral para poder encontrar qualquer elemento de uma PG. Essa fórmula é dada por AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Tudo isso aqui é o meu expoente. O A1 eu já sei que é 81. O N é a posição, como eu quero chegar na figura 5, eu quero saber o quinto termo. Basta descobrir a nossa razão. Como que nós encontramos a razão quando a gente fala de uma PG? A razão, basta pegar um termo e dividir pelo seu termo que veio antes, o seu antecessor. Então, 45 e 91, ambos são múltiplos de 9. Se eu dividir 45 por 9, dá 5. Se eu dividir 81 por 9, dá 81. Bom, então eu vou aplicar a fórmula que eu já havia falado com vocês. Se a gente substituir aí, ó, o primeiro termo é 81, 5 a nona elevado a 5 menos 1 é 5 a quarta, 5 nonos elevado a quarta, e ter esse número elevado a quarta é fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 sobre 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Aqui, galera, a gente já pode ó, fazer 9 vezes 9 dá 81. Já vai simplificar aqui, que maravilha. Então, eu vou ficar com meu termo de posição 5, o meu A5, sendo 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, sobre 9 vezes 9, que é 81. O que a gente tem aí presente na letra A. Tá? Então, tá aí pra gente uma questão que envolva a fórmula do termo geral. Vitor, se eu soubesse que era 5 nomes, eu podia ficar multiplicando sequencialmente? Poderia, cara. Você poderia ficar fazendo isso até chegar sem problema algum. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada na questão número 6. Cara, a questão número 6 aí, ó, ele vai falar, seja n igual a 1 mais a 2 a 3, uma progressão aritmética de razão 2. E bn igual a 2
B2, B3, menos 54. Uma progressão geométrica. Então, o valor de B8 sobre A14. Então, ele quer saber a razão entre o termo de posição 8 da minha PG e o termo de posição 14 da minha PA. Bom, vamos ver por onde a gente vai começar. Se a gente começar pensando na PA, ele fala para mim que ele quer saber um termo, ele me dá a sequência, me dá o primeiro termo e me dá a razão. Lembra, para encontrar qualquer termo de uma PA, a nossa fórmula é A1 igual, quer dizer, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o que eu preciso fazer aqui é o primeiro termo, que é 1. A razão, eu sei que era 2, que ele falou para mim. E o N é a posição que eu quero chegar. Se eu quero chegar no A14, eu vou trocar o N por 14. Então, vai ficar nesse formatozinho aqui. Ó, 1, 14 menos 1 vezes 2. Então, ficou 1 mais 13 vezes 2, 26, mais 1, 27. Achei o meu A14. Vou guardar isso aqui no meu coraçãozinho. Ok? Bom, então já achei que o A14 aqui é 27. Falta achar o B8. O B8 a gente vai pensar na PG, né? Bom, quando ele me deu a minha PG, vamos voltar rapidinho ali, que eu quero que vocês observem uma coisa. Quando a gente tem a PG aqui, ó, eu tenho 2, B2, B3 e 54. Esse é o começo da minha sequência para PG. Ó. O que nós temos que fazer? Eu tenho que fazer o 2 indo multiplicado pela razão até chegar a 54. Então, multiplico a razão 1, multiplico a razão 2, multiplico a razão 3. Então 2 vezes a razão 3 vezes chega a menos 54. Então, ó, eu vou fazer isso aí. Ó. Olha que eu vou ter 2 vezes Q ao cubo é igual a menos 54. 2 multiplica, 2 divide, menos 54 por 2 vai dar menos 27. O expoente do Q3 eu passo como uma raiz cúbica. A raiz cúbica de menos 27 é 3. Então, já descobrimos a nossa razão aí. Agora que nós temos a nossa razão, a gente pode encontrar um termo, basta a gente usar a fórmula do termo geral, que geralmente é dada por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Só atenção que ele fala BN, a nossa sequência da PG. Então, quando eu for achar o oitavo termo, eu vou botar como B8, mas aqui só estou trocando o A, tá? Então, cuidado só para não fazer essa confusão, porque ele fala que a N era PA e a PG era BN. Basicamente, eu só troco na fórmula tradicional que a gente conhece, o A por B. Então, ó, o meu primeiro termo era 2, a minha razão era menos 3 elevado a 7, porque fica 8 menos 1, 7. E aí, galera, vem um truque que eu vou fazer aqui. Lembra que o que ele queria era calcular B8 sobre A14. E eu sei que A14 dá 27, o que já é um múltiplo de 3 para mim. Bom, então eu vou pegar esse termo aqui, ó, menos 3 elevado a 7, eu vou fazer menos 3 vezes 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 menos 3. Então, o que eu vou ter aqui ó, é 81, porque 81 menos com menos dá mais, vai dar 9. Menos com menos dá mais. 9 vezes 9 é 81. Menos com menos dá mais, com menos, menos. Então aqui deu menos 27. Ok? Bom, achei o B8. Nesse caso aí, o que a gente vai fazer é o B8. É 2 vezes 81 vezes menos 27 sobre 27. Então, o que eu vou fazer? Ó, menos 27 com 27 vai dar menos 1. 2 vezes 81, 162. Com menos, menos 162. Está aí para a gente, então, a razão que nós queríamos. Nós vamos encontrar isso na letra D. Ok? Bom, vamos dar uma olhada na questão número 7 aí que eu separei para a gente fazer. Essa questão número 7 eu falo, considere a função real f definida por f de x igual a 2 elevado a menos x. O valor da nossa expressão s é igual a s0 mais f1 mais f2 e assim sucessivamente. Então ele me dá essa função e está me definindo
por essa somatória. Percebam o seguinte, galera, quando eu fizer o F0, F1, F2, o que eu vou fazer é trocar os valores ali. Então, para a gente resolver, eu já começo fazendo isso. 2 elevado a menos 0, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, até 2 elevado a menos 100. Percebam que todo número elevado a 0 é 1, elevar a menos 1 vai ser meio, 2 elevado a menos 2, 1/4, e assim sucessivamente. Atenção, pessoal, que aqui nós temos 101 termos, porque até aqui, de 1 a 100, eu tenho 100 mais 1, 101 termos. Tá? Então, eu quero fazer a soma dos 101 primeiros termos da minha PG. Como é que a gente faz a fórmula da soma geral? Sn é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Agora, basta a gente trocar os valores, né? Como eu falei, eu quero a soma dos 101 termos dessa PG. O primeiro termo era 1, a minha razão era meio, elevado a 101 menos 1, meio menos 1, o que dá menos meio. Lembra que pegar esse número aqui e dividir por menos meio, na verdade é uma divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então o que era meio vira menos 2. Tá? Foi essa jogada que eu fiz aí. Vou ter que fazer a minha distributiva. Quando eu fizer menos 1 com menos 2, vai dar 2 positivo. 2 elevado a menos 101 vezes menos 2. Atenção aqui, o que era mais vira menos, então posso enxergar isso dessa forma aqui, vezes 2. Esse meu menos aqui é só para indicar o resultado da nossa operação. Aqui eu caio numa multiplicação de potência de mesma base, então repito a base e somo os expoentes. Por isso que ficou aqui, menos 101 mais 1, ok? O que vai dar menos 100, então a minha soma fica sendo 2 menos 2 elevado a menos 100, o que vai dar para a gente gabarito letra E. Beleza, pessoal? Bom, galera, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Espero que esse exercício aí sobre PG tenha ajudado um pouquinho vocês aí a relembrar alguns conceitos. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.